Fala galera, meu nome é Lucas Pereira e esse é o canal da Creative Forge. E nesse vídeo eu quero mostrar como foi o processo da pintura dessa espada e desse escudo. Essa é uma impressão 3D de resina de uma miniatura da Artisan Guild. Na realidade eu já tenho mais 3 vídeos anteriores a esse que eu mostrei o processo da pintura das asas, da pele e dos metais e um tecido dessa miniatura. Então na verdade esse é o último vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar os outros vídeos se você ainda não viu. E no vídeo que eu pintei a pele dessa miniatura, eu citei algumas referências que eu usei durante todo o processo de pintura. Aí no vídeo eu também acabei comentando sobre a importância de a gente usar referência e como isso agiliza o processo como um todo. Então é importante dar uma conferida lá no vídeo de pele dessa miniatura. Eu gostei muito do resultado final dessa peça, porém eu achei que eu levei muito tempo para terminar a pintura toda, né? Entre uma parte e outra, como eu pintei ela separado, e acabei testando algumas coisas diferentes, principalmente nos metais. E a hora que eu juntei todas as peças que eu fui colar, eu acho que a composição final não ficou muito como imaginava, mas como eu disse, eu gostei bastante do resultado final e vou já comparar e comentar algumas coisas da referência que eu peguei e do que eu esperava um pouco e não ficou como eu gostaria. Mas como eu gastei muito tempo, eu não quis alongar muito, eu quis terminar logo, postar o resultado final, né, compartilhar com vocês, e aí fica como lição aí, prestar mais atenção no processo. Eu acho que se eu não tivesse levado tanto tempo, se eu tivesse pensado um pouco mais na composição e ter juntado as peças antes, pode ser que eu teria chegado a um resultado diferente. Mas vamos ver como foi o processo dessa pintura. E as tintas que eu usei para pintar a espada foram Flat Blue, Neutral Grey, Light Grey, Dark Sand, Preto e Branco, todas da Vallejo. E quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu já tinha pintado um dos lados da espada. E agora eu vou aproveitar para filmar o outro lado com uma reflexão diferente dessa que vocês estão vendo aí. Mas eu vou falar disso mais pra frente. E como camada base, eu estou usando o Neutral Grey com Dark Sand. Mas aí eu não vou pintar a parte toda da espada aí, eu vou preservar algumas partes pretas para fazer as sombras exatamente nessas regiões. E agora chega a hora de definir as partes com mais intensidade de luz nesse metal. Para isso eu vou adicionando o Light Grey na mistura. E nessa pintura eu quis aproveitar para testar algumas coisas diferentes, como por exemplo, já usar alguns tons de cinza diferente que eu tinha aí da Vallejo, para ver se isso agiliza o processo no geral, ou se não faz diferença, seria só adicionar uma cor um pouco mais clara ao meu tom médio de cinza que eu estou usando. E eu confesso que esse Light Grey aí não fez tanta diferença no processo não. Se você tiver um Off-White, uma cor que você queira definir aí como highlight do metal, é só ir adicionando que eu acho que dá o mesmo resultado. Porque me pareceu que esse Light Grey é só uma tonalidade mais clara do Neutral Grey. E como eu já tinha essa tinta, é claro, eu estou usando para aproveitar e tentar ganhar um pouco mais de tempo. E nessa parte da pintura o que eu estou fazendo basicamente é posicionando luz e sombra sem se preocupar com suavidade de transição. E aí eu achei interessante mostrar para vocês como está a transição de cores aí na Wet Palette. Eu estou usando essa tonalidade mais azulada do tom médio para as regiões mais escuras. E à medida que a tonalidade vai ficando mais clara, eu estou usando o Dark Sand, que acaba indo para uma tonalidade mais clara e mais desaturada. Assim eu tenho as sombras e o tom médio com uma variação tonal.
E depois de ter definido luz e sombra, eu vou começar a suavizar as transições. E para isso eu estou usando o tom médio, que é o Neutral Grey com um pouco do Dark Sand, bem diluído nessas regiões entre luz e sombra. E antes de continuar suavizando as transições, eu decidi fazer essa marcação com uma tonalidade bem escura, aí quase um preto puro, só para definir aí onde começa e termina cada parte aí da espada. E essa para mim é uma parte bem importante do processo, porque aí a gente consegue respeitar bem os detalhes do modelo 3D e para a pessoa que está vendo a peça isso faz uma diferença bem bacana, porque isso valoriza cada detalhe da peça. E nessa parte da espada, percebam que eu respeitei basicamente o formato da lâmina, fazendo com que fique uma iluminação bem lisa, né, sem muita ondulação, e só uma variação mesmo de luz e sombra, uma reflexão diferente. Já desse lado, a minha ideia foi fazer uma reflexão como se a lâmina fosse um pouco mais ondulada e perto dessas regiões onde tem essa esfera, né, esse buraco esférico, existisse uma ondulação diferente na lâmina. E aí eu só quis fazer esse teste, essa diferença de iluminação, porque essa parte que eu tô pintando aqui no vídeo, na verdade vai ficar para trás da miniatura e vai ficar até meio escondido, porque ele tem umas asas bem grandes assim nas costas, então não vai dar para ver muito bem. Então foi só realmente para filmar e compartilhar com vocês esse processo mesmo. E como de costume, para dar um pouco mais de realismo e detalhe, eu gosto de fazer essas marcas no metal, simulando aí uns danos de batalha. E se você quiser saber mais como eu faço esses detalhes exatamente, eu tenho um vídeo meio dedicado a isso aqui no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição. E agora eu vou aplicar um glaze aí meio ousado para dar uma variação tonal bem diferente nesse metal com um tom bem azulado. Mas aí eu quis aplicar só de um dos lados aí da espada, deixar essa cor mais intensa, para simular uma reflexão mesmo de cena de onde está essa miniatura, provavelmente a luz do céu, porque essa parte onde a lâmina vai ficar apontada mais para cima. E nesse ponto a lâmina já está finalizada. E para pintar os metais dourados da espada, eu usei o Flat Brown, Saddle Brown, Gold Brown, Flat Yellow, Dark Sand e o branco. E como camada base, eu estou usando o Flat Brown e o Saddle Brown. Eu acabei exagerando na quantidade de cores para chegar nesse resultado final do metal dourado. Você não precisa usar tudo isso. Como eu disse antes, esse é só um teste que eu estou fazendo e são cores bem próximas dessa camada base aí, esse Flat Brown para esse Saddle Brown. Basicamente são marrons com tonalidades diferentes, mas no final eu vou puxar sempre para um tom mais amarelado, como vocês estão vendo aí, que eu já entrei com esse Gold Brown. E para ir clareando essa tonalidade mais amarelada, eu só fui adicionando um pouco mais do Gold Brown.
E para já ir suavizando algumas transições, eu tô indo com o Gold Brow bem diluído, aplicando na região toda. E para as tonalidades mais claras, eu só fui adicionando o Dark Sand no Gold Brown. E o metal dourado está finalizado. E para pintar essa pedra preciosa que tem no meio da espada, eu usei o Flat Blue e o Blue Green da Vallejo. Eu acabei esquecendo de filmar, mas essa tonalidade que eu estou usando para as regiões mais claras da Pedra Preciosa é o Sky Blue da Vallejo. E para o brilho final dessa pedra preciosa, eu estou adicionando um pouquinho do branco nesse Sky Blue. E tá aí a espada finalizada. E para os metais dourados e prateados, eu estou usando basicamente as mesmas cores. Vai ter uma alteração só de cor no metal dourado, mas aí eu vou citar isso um pouquinho mais para frente. E aí, com uma mistura de bastante paciência e esse pincel bem fininho, eu estou respeitando aí todos os detalhes dessa peça, para valorizar bastante os detalhes da pintura. E depois da camada base aplicada, eu começo definindo aonde o metal está refletindo a luz com mais intensidade.
E para reforçar as sombras, eu estou usando um wash preto para dar uma agilizada no processo e reforçar ainda mais as sombras. E para definir bem a divisão dessas partes do escudo, eu estou usando aquela tonalidade quase preta com um pouquinho do flat blue para valorizar os detalhes. E essa parte já está finalizada. E como camada base para os metais dourados, eu usei o Flat Brown e o Gold Brown. E seguindo o mesmo padrão do metal dourado da espada, eu só estou adicionando o Gold Brown para ir clareando as regiões onde a luz bate com mais intensidade. E agora eu vou direcionando a iluminação e aumentando a intensidade da luz com o Dark Sand. E agora eu estou adicionando um pouco de branco no Dark Sand para ir intensificando ainda mais a iluminação. E para suavizar as transições, eu estou usando o Gold Brown bem diluído. E agora essas próximas camadas que eu estou aplicando, elas estão bem diluídas porque a ideia é suavizar as transições. E partindo agora para a finalização, eu estou seguindo para dar uma intensificada na iluminação. Eu quero ressaltar aqui que essa tinta Gold Brown da Vallejo eu adquiri recentemente e eu achei uma tonalidade muito bem balanceada para fazer um non metallic dourado. Eu achei que dá para ganhar bastante tempo, porque normalmente eu uso duas tintas para chegar nesse resultado. Então nesse caso eu achei uma mistura bem interessante.
Ufa, finalmente, tá aí o resultado final dessa miniatura. Eu fiquei bem feliz com o resultado final. E agora eu quero aproveitar e mostrar para vocês aí as referências que eu usei durante o processo da pintura. E aí, nesse caso especificamente, eu digo que não ficou como eu gostaria, como eu imaginava na realidade. Porque eu queria que essas asas tivessem ficado mais brancas e tivesse dado um ar mais angelical e mais limpo, principalmente para as asas. Mas no final de tudo eu gostei bastante. O problema aí foi que eu acabei pegando as referências depois de já ter pintado a asa. Então eu tentei compensar um pouco isso com o cabelo dele, que está numa tonalidade mais branca, mas ficou meio dark, né, essa pintura. Então ela não ficou exatamente como eu imaginei. Mas fica aí a lição, como eu falei anteriormente, e tô muito feliz mesmo assim do jeito que ficou. E aí, curtiram? Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa um like e põe aí nos comentários o que você achou dessa pintura, que assim você me incentiva a trazer mais vídeos como esse. E nesse vídeo é isso aí, valeu e até mais!